Aleluia. Deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 30. Nós íamos ler também o Salmo 103, são 22 versos. Mas queria contar uma bênção também para os irmãos dentro desse espírito, né? Que nós temos um Deus poderoso, né? Certa vez ele diz, né? O nosso pai Abraão disse, né, que nada seria demasiadamente grande para o nosso Deus. Nosso Deus, ele é grande, né? Ele é maior, como alguns na Bíblia disseram, né, seus servos, ele é maior do que todos os deuses. Hoje nós sabemos, né, Marcela, que existe um só Deus, né? Um só Deus. E nós já falamos aqui para os irmãos, Êxodo 6, só lá em Êxodo 6, que Deus disse, né? Êxodo 6, a humanidade já tinha vivido mais de quase 2.500 anos, pelo menos, né, na contagem bíblica ali, né? Desde Adão, né, até Noé, e depois Abraão, Isaac, Jacó, enfim, e depois Moisés lá na frente. Êxodo 6:3, Deus ele faz uma declaração tremenda, né? Diz, olha, até agora eu não me dei a conhecer como o Yahvé, mas a partir de agora eu dou-me a conhecer como o Yahvé, o único Deus todo-poderoso, o único Deus, né? E até então, né, até alguns personagens bíblicos mesmo, a gente vê, né, o sogro de Moisés, o Jetro também, ele não tinha muita clareza, assim como muitos personagens bíblicos, não tinha até então muita clareza a respeito da pessoa deste Deus, que existia só um Deus. Eles achavam que existiam outros deuses, né? Hoje, nós sabemos que são, obrigado, Mariana, nós sabemos que são demônios assassinos que se manifestam lá, capturando a atenção, a fé e a vida das pessoas. E ali ele diz, olha, até hoje eu não me dei a conhecer como o Yahvé, aquele eu sou o que sou, né? O princípio de todas as coisas, a fonte de toda a existência. A partir dali, então, ele falou que ele ia dar-se a conhecer como o Yahvé, o Todo-Poderoso, que detém todo o poder, né? O apóstolo Paulo até diz, né, para muitos, há muitos deuses e muitos senhores, mas para nós há um só Deus, né? E um só Senhor, que é Jesus Cristo. Então esse é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. Ele se apresenta de Gênesis, Apocalipse como a fonte de todas as coisas, a fonte de todo o poder. E a gente tinha, no final do ano passado, de 2024 para 2025, a gente estava com uma dificuldade tão grande, lá no sítio, na roça, né? Meu pai morreu, né, em 2002, né, que ele faleceu. Desde então, né, o processo de inventário, né, já era muito enrolado anteriormente, muito enrolado. A gente até descobriu que no ano que eu nasci, que foi 62, né, meu pai comprou um outro terreno e deveria ir lá registrar em Aparecida, ele não foi por algum motivo, e a gente foi descobrindo, né, nós entramos lá de sola, né, como vamos dizer assim, com o irmão Guilherme, meu genro, né, o esposo da Luciana. Então, aí entramos de sola no processo lá mesmo. Estava com outros advogados, com o meu irmão mais velho, e depois passou para um outro irmão meu, o inventário, voltou para ele de novo, mas muito enrolado mesmo, né, muito difícil. E tinha uma parte que era de Aparecida, uma parte que era de Guará, né, e o cartório de Aparecida não entrava em acordo com o cartório de Guará de jeito nenhum. Lá do cartório de Aparecida, né, ela disse que tinha que voltar tudo, e era muito difícil. Tinha que fazer tudo de novo, muito complicado mesmo. E terra de lá, e terra de cá, era uma complicação. E o Guilherme entrou, e a gente orando muito, eu até coloquei diante de Deus aqui. Eu sei que
aconteceu um fato assim, que eu entendo que é Deus mesmo, né? Porque havia sempre essa encrenca entre o cartório de Aparecida e o cartório de Guaratinguetá. Quando um aceita, o outro não aceita, quando um assina, o outro não assina. E voltar a assinar tudo de novo, você pegar 30, 40 assinaturas de novo, né? E teve dificuldade, porque pessoas já morreram, né? Então é uma dificuldade. Eu sei que quando a gente entrou lá esse ano, né? E mais especialmente assim, quando o Guilherme, né, nós fomos mesmo para o cartório de Aparecida resolver a questão dos documentos, nós descobrimos um fato interessante, né? Que a senhora do cartório de Aparecida lá, ela, não sei porquê, tiraram ela do cartório de Aparecida. Tiraram ela, não sei se exonerou, o que fala, né, Renato? Como é que eu sei que ela saiu do cartório de Aparecida e, né, o cartório de Aparecida ficou sob a responsabilidade do cartório de Guaratinguetá. A pessoa, acho que era Alexandre até, ele, né, o responsável pelo cartório. A gente sabe que o cartório, se o Renato quiser abrir um cartório, ele abre um cartório, né? Ele leva os documentos lá, ele abre um cartório. Se eu quiser, eu abro um cartório. Então, tem o responsável lá de Guará. Né? Passaram, né, por momentos, sim, né, como tirou a moça do que era responsável pelo cartório de Aparecida e colocou ele sendo responsável pelo cartório de Guaratinguetá. Glória a Deus, uma coisa inusitada, né? Quando o Guilherme falou isso, foi glória a Deus, né? Já fiz que nem a irmã lá, antecipadamente. Glória a Deus, é a mão de Deus. E resolveu todas aquelas pendências de 40, 50, 60 anos atrás. Está resolvido, está praticamente resolvido. Amanhã nós vamos lá para assinar algumas procurações, os documentos já estão todos em andamento. E se você quer saber, né, tem 3 chumaços de documento, como é que fala aquilo lá? De 800 páginas. Né? É terrível, tremendo. Né? Mas, graças a Deus, saiu tudo. Resolveu a questão assim. Até os meus irmãos, né, a gente ficou sabendo, né, começaram a contar, nossa, o negócio saiu, o negócio desengripou lá, precisa do óleo do Espírito Santo mesmo, né? Até meu irmão ficou assustado com aquele negócio, né? E pagava-se advogados há tantos anos para resolver essa questão e não resolveu. E o Guilherme, né, está resolvendo as questões, está tudo em andamento, né? As escrituras lá da nossa parte até já está tudo resolvido já. Nossa, eu fiquei feliz, porque o meu irmão estava querendo entrar com o uso capião, e aí resolvia essas questões tudo com relação, né, ao uso capião, porque ele já está lá há muito tempo, paga as contas, tudo, está em acordo com os irmãos, mas a gente entrou lá e, graças a Deus, resolveu o problema. Não sei se já voltou outra pessoa no cartório lá de Aparecida, mas que esse lapso de tempo aí, Deus fez isso. Deus podia fazer um monte de outras coisas, mas eu reconheço que Deus fez isso. Tirou essa senhora de lá, colocou o rapaz, aí até o meu irmão falou, né? Nossa, mas então já está no papo, né? Eu estou falando isso, mas ele não é que ele falou isso, né? Então está mais fácil, porque eu já fiz algumas coisas, alguns documentos, ele já assinou alguns documentos, tinha alguma dificuldade, mas ele já liberou, então vai estar tranquilo. Né? E realmente resolveu essa situação. Então, o nosso Deus é um Deus poderoso. Ele não tem caso perdido. Vamos confiar realmente em Deus. Né? Confie. Nós precisamos confiar realmente em o nosso Deus. Eu achei interessante, né? Deus é bom. Né? A minha esposa, até ontem, se não me engano, né? A gente estava lá, nós fomos lá na roça, né? Na pandemia, nós começamos a mexer lá, porque não tinha muita coisa mais para fazer. Né? Na pandemia, fomos lá e resolvemos e nos comprometendo lá. E achei interessante, estava ali tomando café, e ela falou assim, Deus é bom. Eu jamais pensei que Deus ia me dar uma coisa tão maravilhosa assim. Né? Não foi fruto de oração, de clamor, de súplica, mas Deus deu. Né? Então, espere o melhor de Deus. Espere, confia
confie realmente em Deus. Nós precisamos realmente confiar. Nós temos lido, nós temos ouvido a respeito de um Deus tão tremendo. Carlos, eu queria queimar aquela braquiária lá de todo jeito. Né? Já comentamos, eu queria queimar aquela braquiária dessa altura, assim, ó. Uma vez eu queimei, mas agora eu falei, não vou queimar, não, muito seco tudo. É que o fogo pegou lá no vizinho, no eucalipteiro do vizinho lá, foi lá por cima, pegou fogo lá, entrou e queimou tudo a braquiária lá, está no chão. Uma vez eu estava trabalhando lá, e o pessoal falando muito sobre fogo, põe fogo, põe fogo. Deus falou claramente no meu ouvido, eu não entendi bem, mas ele falou claramente, o fogo é teu aliado. Não sei se você está querendo falar disso. Ele disse claramente, o fogo é teu aliado. O fogo, ele falou isso. Eu estava querendo queimar, e queimei depois lá, né, tudo. É uma várzea. E vai embora. E eu queria queimar, e é que não queima, não queima. E ele falou claramente, o fogo é teu aliado. Eu não estou falando que é seu, ele falou que é meu, pode ser seu também. Mas ele diz claramente, o fogo é teu aliado. E eu meti fogo lá. É lógico que eu fui 8 horas da noite queimar lá, que já estava frio, né? Mas é uma coisa particular. Talvez ele esteja falando do fogo do Espírito Santo. Queria louvar a Deus. Domingo já é dia 4 de janeiro. O tempo não para. Né? Quando nós conhecemos a Damares, era desse tamanhinho. Hoje está uma mulher já, daqui a pouco vai vir aqui casada com o marido, né, o Benedito? Né? Precisa de neto, né, Benedito? Daqui a pouco ela está. O tempo passa. O tempo corre. Vai ser 4 já de janeiro. E nós vamos começar o nosso projeto. Nós estabelecemos os temas, como nós falamos para os irmãos, nós vamos trabalhar esses temas. Nós queremos retomar esse ano também, de fazer a lista ali, né, como é que fala ali, para quem vai pregar, quem vai falar de oferta, quem vai ficar na porta, enfim, quem vai dar bênção, quem vai fazer a leitura. Nós queremos fazer a escala de novo, né? E queremos que os irmãos se predisponham para isso. Domingo já é ceia, vamos dar um pontapé inicial aí do novo ano já, né? Nós vamos dar uma repassada na nossa visão, na nossa missão, nos nossos valores. Nós vamos passar aqui, né? Nós somos uma igreja confessional, pentecostal, apostólica, profética. Este ano nós fizemos o nosso regimento interno. Esse ano nós fizemos, né, na escola de líderes, a nossa confissão de fé, algo necessário. Né? Este ano também nós falamos da nossa missão, da nossa visão, nós falamos dos nossos valores. Né, temos reunido com o pessoal da Vila Sinhá, e está faltando só nós falarmos ali da nossa aliança, para depois nós, então, colocarmos em prática tudo que nós temos falado aqui com os irmãos, em especial do nosso regimento interno. E sempre nós estaremos retomando esse assunto, porque é importante. Porque eu creio que nós podemos passar, mas o ministério ele deve continuar, e nós precisamos deixar algo estabelecido para as pessoas, para as congregações, enfim, que hão de continuar com o ministério. Todos os ministérios, eles fazem isso. Então, nós queremos contar com a presença, com a colaboração, com o empenho dos irmãos, neste sentido, neste ano de 2026, se Jesus Cristo ele não voltar, né, a colaboração, a compreensão, né, estaremos aí fazendo reuniões, as nossas escolas de líderes também, nós vamos voltar aos assuntos, né, tão logo nós terminarmos com relação da organização do ministério, nós vamos voltar aos assuntos que nós estamos estudando às sextas-feiras com a escola de líderes, com os irmãos. Então, os irmãos estejam orando, né, se predisponha, venha, nós precisamos. Né, o tempo está passando, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Queria que nós lêssemos aqui. Nós temos, graças a Deus, também nós resolvemos a questão da internet. Estávamos trabalhando essa semana, o moço da internet veio, né, um pleito nosso já há algum tempo. Ele veio, ele arrumou, ele trocou o modem, ele tudo, conferiu tudo. Nós estamos com 544
Ô, Renato, era 400 o contratado, mas ele mostrou para mim no computador, aqui está com 500, como é que é 500 megabytes? 544, né? Então, vai suprir bem a necessidade aí dos irmãos, né? Nós terminamos ali, cobrimos também ali, graças a Deus veio também uns irmãos fortes, eu já falei esses dias, né, o primo desse tamanho, o moço assim, está desviado, né? Vamos orar por ele, né, irmão Edson? Vieram alguns irmãos nos ajudar, nós cobrimos ali, faltam alguns detalhes no telhado, mas essa grande empreitada terminou. Você que tem contribuído, continue contribuindo, porque agora precisa rebocar, passar gesso, colocar porta ali e tudo que precisa fazer. Depois você sobe ali em cima e você dá uma olhada ali no telhadão. Olhando de cima ficou bonito, ficou muito bonito mesmo, ficou muito bem feito. Deus abençoe o pedreiro que fez aquilo lá e os seus ajudantes. Deus abençoe com graça, unção, poder, proteção também, né? Todo mundo que passa, você está sem cinto aí, pastor, toma cuidado. Amém, né? Está dando trabalho para o seu anjo. Glória a Deus. Mas Deus tem protegido e tem guardado. Aleluia. Mas dá uma chegada lá depois, está bonito, não, Edson? Ô, sol quente, né, irmão? Edson não tem problema de queimar mais, mas eu, né, fico de um pimentão aí. Glória a Deus, fica até meio feio. O Edson tira de letra ali, né, Edson? É tão quente, né, que o Edson pegava uma taça, uma garrafa ali de coisa, quando chegava lá em cima, já estava quase borbulhando a água, sabe, o Edson? Pai, muito quente, né, Edson? Como está quente esses dias. Inclusive, esses primeiros dias do verão foi os dias primeiros mais quentes dos últimos 64 anos, se você quer saber. Esse verão está bem quente. Aqui está, para nós temos pouco tempo, capítulo 30, versos 6 e 7. O 5 assim diz assim, olha: porque não passas de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Está com a Bíblia aberta aí, com o celular? Diz assim que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? A alegria, diz assim, a alegria vem. Diga, a alegria vem. Diga de novo, a alegria vem. Obviamente, para quem espera de fato em Deus, né? Se você tem esperado em Deus, passa por momentos de dificuldades, tem colocado diante de Deus, né? Porque lá em Isaías, esqueci o capítulo, né? Não sei se é o 30 mesmo, ele diz que Deus, Ele é o nosso promotor de justiça, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Olha que tremendo, o nosso Deus, né? Ele advoga a nossa casa. E o rei Davi diz assim: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. O verso 7 diz assim, olha, Regina: tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. E ele diz assim: apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Eu creio que nós precisamos, não sei qual a sua versão, mas nós precisamos, eu acredito, pastor Renato, que a maior parte de nós cristãos temos esta percepção, que tudo provém de Deus. Amém? É meio duro, porque nós temos algumas dificuldades da igreja, né, com a predestinação, com a eleição, com o livre-arbítrio. Há umas divisões nas igrejas que muitas das vezes dificulta. Mas nós precisamos ter, de fato, essa percepção. Nós não somos meros ou meras marionetes, não somos. Mas uma vez que eu e você, não sei se total, a intenção foi total, né? Mas se Deus governa parcialmente ou não. Eu acredito mesmo que Deus, Ele não brinca de dirigir a sua vida. Ele não brinca de dirigir a sua vida. Ele não vai fazendo testes. Se você um dia
realmente entregou a sua vida para Jesus Cristo, né? Eu fiz sempre essa oração no começo, Alcídia: Deus, não importa, não faça conta das minhas lágrimas. Não faz conta. Não, se eu der coice, não liga para os meus coices. Se eu chorar, se eu lamentar, se eu xingar, olha, a minha decisão é firme. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Faz o que o Senhor tiver que fazer. Move aonde o Senhor tiver que mover. Faz. Não importa, eu quero te servir. Agora, tendo feito esta oração, então eu preciso confiar em Deus, né? Que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes eu me questiono: Deus, olha, a meu ver, é um prejuízo para o ministério, para a igreja, e eu estar continuando fazendo uma obra lá em Guaratinguetá, uma obra enorme, de muitos gastos de tempo e de dinheiro. Mas eu preciso confiar que é Deus que está no negócio. Eu já falei para alguns irmãos: se eu tivesse um pontinho de dúvida que Deus não está no negócio, né, eu estava em rebelião e eu deixava aquilo lá do jeito que está imediatamente. Imediatamente eu deixava do jeito que está aquilo lá. Mas eu não tenho dúvida que Deus está trabalhando, que Deus, Ele está no controle. Como eu falei aqui para Raquel, né? A Bíblia diz que Deus, Ele preside os grandes vagalhões do mar. É uma coisa terrível, né? Lá no meio do mar, aqueles vagalhões, aquela massa de água, né? Que tem lá 10, 12 mil metros de profundidade. Aquele longe dos continentes, dá 15, 20, 30 quilômetros, aquela massa total de água. Aquelas ondas que chegam a 30, 40 metros. A Bíblia diz que Ele preside os grandes vagalhões do mar. Então, nós precisamos ter esta consciência. Isso não vai fazer nós nos acomodarmos nas nossas lerdezas e nos nossos pecados. E Ele vai fazer a si mesmo. Nós também contribuímos. E Davi, ele tinha essa consciência. A nação de Israel tinha um pouco dessa consciência. E que nós vamos falar no mês de fevereiro, eu acho que está em Provérbios 3, né, que ele diz lá, né, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Isso, né, se lançar a luz sobre isso, é tremendo, é uma ajuda. É Deus de fato, né, querendo nos ajudar. E muitas das vezes nós não reconhecemos que é Deus. Nós não reconhecemos que é Deus, né? E Deus, Ele trabalha em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E aqui, Davi diz assim, né, tu, Senhor, verso 7, tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, eu fiquei conturbado. Eu não sei se você sabe, nós já falamos assim de passagem com relação à questão do rosto de Deus. A Bíblia é rica e abundante em textos que falam do rosto de Deus, né? Certa vez, o rei Davi, falando também num dos salmos, ele diz, né, o Senhor tirou um pouquinho os olhos do Senhor, o seu rosto de sobre nós, os inimigos pularam em cima de nós. Né, lá na bênção de Arão, né, faça resplandecer sobre o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Então, a expressão o rosto de Deus é o favor de Deus estar sobre a sua vida. É o favor de Deus estar ali te guardando, te protegendo. Essa é a ideia do rosto de Deus voltado para nós, olhando para nós, os olhos de Deus, né? São dezenas de versos do Velho Testamento que fala sobre esse rosto de Deus, essa bondade, essa misericórdia de Deus de uma forma favorável. Você lembra quando aconteceu com o rei Ezequias? Quando ele foi curado daquela doença maravilhosa, né, maravilhosa, foi uma cura maravilhosa, aquela doença mortal, né? Ele orou, Deus curou ele. E depois, o que Deus fez? Com certeza Deus fez isso com Davi também.
né? Deus, a Bíblia diz que Deus, ele se retirou de Ezequias, para que Ezequias, diga assim, para que Ezequias soubesse o que estava no coração dele. E muitas das vezes Deus faz isso. Ele se retira para que você saiba o que está no seu coração. E se nós não tivermos noção dessas coisas, Mariana, passa batido. Um dos textos que nós vamos falar está lá em 36, se não me engano, 36:7 se não me engano, 36:7 de Jó. Do justo ele não tira os olhos, ele não tira o rosto. Mas, se eles estão amarrados com cordas de aflições, ele mostra para eles os seus pecados. Se eles se converterem, acabarão os seus dias em delícias. Mas se eles se rebelarem, se eles forem rebeldes, não der atenção, né, Elisa, que está escrito isso aí, como é que acaba? Mais alto, mais alto. Acabaram isso, continua. Amém. Amém, tá bom. Glória a Deus. Então, são algumas questões, pastor Renato, que não são ensinadas. Então, nós não conseguimos avaliar as coisas à luz dessas questões que não são ensinadas. Porque quando essas questões são ensinadas, nós então temos a oportunidade de avaliar as coisas. Você lembra lá também em Jó, se não me engano, 33, Jó estava falando assim para Deus: Deus, o Senhor não dá conta que o Senhor faz na minha vida. O Senhor não dá conta do que o Senhor faz na minha vida. Jó, no discurso dele, estava falando assim para Deus: Deus, o Senhor não dá conta. O Senhor entra e faz o que o Senhor quer e acabou. Aí ele diz lá, não, Eliú falou, não, Deus dá conta sim. Quando cai o profundo sono sobre o homem, Deus desce e sela-lhes a instrução, com sonhos ou visões de noite, mas o homem não entende, né? E a primeira coisa que Deus, quando dá um sonho, é para apartar os homens da sua soberba, do seu orgulho, da sua arrogância, de querer dirigir-se a si mesmo, de tomar decisões sem o conselho da palavra, sem a orientação de Deus, sem a orientação do Espírito Santo. Então Deus, com misericórdia, Ele desce, Ele traz um sonho, né? E quantas vezes nós vamos atrás da interpretação desses sonhos? Quase nunca. Sonhou e fica por isso mesmo, e continuamos levando o barco, não oramos por uma interpretação, por uma revelação clara, mas sabendo nós que Deus pode estar trazendo uma direção, nós precisamos, tão logo, né, nós entendamos isto, nós precisamos buscar. E a Bíblia diz claro, né, quando cai profundo sono, Deus desce sobre o homem em visões de noite ou em sonhos, Ele traz a instrução. Só que o homem não entende, né? E Deus vem e mostra uma vez, mostra duas, mostra três, mostra quatro, né? Eu não estou nem aí porque Ele está mostrando, e nem se Ele mostra, não estou nem aí, né, com relação ao que isso de fato quer dizer. Mas se a gente que é cristão, nós que somos de Deus, sabemos disso, e Deus traz algo, né, um método pelo qual Deus traz orientações, sonhos, visões de noite. Então nós precisamos buscar.
E o rei Davi, ele tinha essa concepção, né? Ele tinha essa concepção: tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei conturbado. Ele tinha essa noção, né, que da dependência de Deus. Sabe, nós dependemos de Deus, amém? Nós dependemos de Deus. Às vezes a gente faz tudo, né, mais ou menos no modo automático ou mecânico, né? Não, mas nós dependemos de Deus. Nós temos visto quantos e quantos livramentos nós cristãos temos tido da parte de Deus. Nós não temos noção, né? Não faça absolutamente nada sem uma oração, né? Sem uma declaração de confiança em Deus, né? Porque se Deus, né, voltar os olhos, tirar os olhos de nós, o seu cuidado, ai de nós, né? A Bíblia diz, né, eu acho que é o próprio rei Davi que escreveu, né? Ah, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos. Coisa mais difícil é você ver um bicho engolir o outro vivo. Até tem um quadrinho aí, né? De uma garça engolindo um sapo. Só que o sapo grudou o pescoço da garça, né? Para perseverança. O sapo está dentro da boca da garça, mas ele grudou o pescoço da garça. Só persevere. Você vê as coisas, um bicho engolindo o outro vivo, é terrível. Ah, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Nós dependemos de Deus. Se Deus voltar o rosto, não sobra nada. E até os ímpios também dependem de Deus. Você lembra lá o que ele disse? Né? Está vendo um texto aqui, quando o rei Davi mesmo diz, olha, como os olhos da serva estão de os olhos na mão da sua senhora, e os olhos do servo na mão do seu senhor, assim os meus olhos estão fitos em ti. Se o Senhor der, nós teremos. Se o Senhor não der, ficaremos sem. Dependência de Deus. Deus cuida de nós. O rosto de Deus está favoravelmente sobre as nossas vidas. Amém? Tenha essa consciência. Não é por nós, né? Nabucodonosor, né, ele teve essa ousadia de falar, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder, para a glória. A voz veio lá de cima, de ti passou-se o tempo. Ele foi comer capim durante 7 anos. Então nós dependemos de Deus, nós precisamos ter essa noção de total dependência de Deus, sabe? Porque Deus, o apóstolo Paulo até fala, né? Deus é tudo em todos. E para o homem, para a natureza caída, isso é uma humilhação. Para a natureza caída, né, depender, né, dizer que se depende, né, tanto que o Tiago estava estudando lá com os irmãos no ano passado, né, com relação ao Sermão do Monte, da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espíritos. E nós falamos aqui para os irmãos, né, humildade é pitocheia no grego, né, pitocheia. Como se escreve no português mesmo, não sei se está a tradução é essa mesmo, mas pitocheia é destituição total, é dependência total de Deus, como diz lá em Jó 34:14, e nós precisamos de ter essa dependência. Eu já falei para os irmãos, já tenho essa experiência, irmão Benedito, é só eu pegar e comprar Band-Aid e colocar Band-Aid dentro da carteira, acontece alguma coisa. Por quê?
Por que eu compro o band-aid e ponho dentro da carteira? Porque eu estou esperando que Deus não vai me guardar, e eu vou bobear, e daqui a pouco eu vou me cortar. É uma declaração. Já fiz isso umas 3 ou 4 vezes já, Edson. Não, Deus, mas eu estou levando só por precaução. Mas precaução para quê? Precaução. Não, mas eu vou levar. Dá uma topada, entra um estrepe, você vai bater lá no tijolo, lá, bate na unha. Já fiz essa experiência. É uma declaração que eu, de fato, não estou confiando que Deus vai me livrar. E são coisas pequenas, né? E Davi, ele tinha esta noção. O Senhor só voltou um pouquinho o rosto. Olha, eu fiquei tudo atrapalhado, tudo conturbado. Então, se você tem entregado a sua vida a Jesus Cristo, confia nele mesmo, sabe? Sabe que não é... Você lembra, né, que o rei Davi, nós já são 35, nós vamos terminar. O rei Davi diz, olha, quando as suas riquezas prosperar, lembra-se que é Deus que te dá força para adquirir riqueza. Lembra-se, não é por nós, é Deus. Jó 34:14, se Deus pensasse em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito, o seu sopro. Ele diz assim, toda a carne juntamente expiraria. Sabe, Benedito, você sabia se Deus fizesse, todos os peixes, todos os insetos, tudo que respira, voltaria ao pó. E nós também expiraríamos, Jó 34:14. Mas como que, né, o homem cheio de orgulho vai dispor-se a confiar dessa maneira? Por isso que a Bíblia diz, né, se você não se tornar como uma criança. As crianças aí, né, a gente fala para as netas nossas aqui, não, nós como é que nós falamos ali, né, vocês não se garantem, né? Como é que fala lá o tema? O texto, né, eles são, quando você deixa uma criança lá em casa, acontece alguma coisa, vulneráveis. Não, a gente sabe tomar conta da gente mesmo. Não, nós tomamos conta de nós mesmos. Não, nós somos e temos que ser como crianças vulneráveis. Precisamos depender de Deus. Mas qualquer coisa, né, você já arregaça a mão. Não. Deus, deixa que Deus trabalhe. Amém? Nós muitas vezes queremos nos defender, né? Muitas vezes queremos, né, qualquer coisinha, a gente já quer entrar na justiça, já até quer ganhar alguma coisa com isso. Não, deixa Deus trabalhar. Amém? O rei Davi, ele tinha essa consciência. Você vem contra mim com espada, com arco, com dardo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. Um menino tão pequenininho virou lenda. Por quê? Por causa da sua confiança em Deus. Vamos ficar de pé. A Bíblia diz lá em Isaías, né? Confiai perpetuamente no Senhor. Diz assim, olha, seja Ele o vosso temor e o vosso tremor, e Ele será o seu santuário.